de João, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus e que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e entendimento para compreender a palavra. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma palavrinha que está bem na moda: fake news, né? Parece uma palavra, para nós, uma palavra nova, né? Uma palavra inglesa. Fake, falso, news, notícia falsa. Mas só o nome para nós é novo, né? Para a grande maioria das pessoas que não falam inglês, o nome é novo. Mas a mentira, ela é bem antiga. As falsas notícias. O que é uma falsa notícia? É uma mentira que foi inventada com algum propósito. Às vezes uma brincadeira de mau gosto, às vezes para denegrir a imagem de alguém, para caluniar uma pessoa. Uma calúnia é um fake news. Você inventa uma mentira acerca de alguém e divulga como se fosse verdade. É uma notícia falsa que você está divulgando acerca de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, de uma determinada entidade religiosa ou civil. Tudo isso são notícias falsas. E o inferno não se cansa. E nós, muitas vezes, vamos nos deixando atrair pelas novidades. Nós queremos novidades. O ser humano gosta de tudo aquilo que é novo. Ele é atraído, ele é seduzido pelas novidades. Tem também o objetivo de ganhar lucro. Às vezes uma pessoa solta uma notícia falsa porque ela tem interesse na notícia. Acontece muito isso na Bolsa de Valores. Eles fazem blefe nos jogos, eles fazem blefe para que a pessoa se deixe enganar de alguma maneira e alguém sai lucrando nisso. Muitas vezes uma falsa notícia para aterrorizar. Olha, vai acontecer isso aqui, vai acontecer aquilo outro lá, e as pessoas vão dando ouvido, vão dando crédito. E aí você percebe o quanto as pessoas são crédulas, o quanto as pessoas são ingênuas de acreditar nas coisas sem prová-las, sem averiguar. Quando a palavra diz aqui, olha, e conhecereis a verdade vos... Nós precisamos conhecer a verdade dos fatos, senão não seríamos, então não seríamos tão facilmente enganados. Abra aí, São João mesmo, capítulo 8, 44. Aí mesmo, só o versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso coração. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós vemos aqui o Jesus falando claramente que o diabo é o pai da mentira. Foi ele que criou a mentira, foi ele que iniciou essa questão da mentira. E a primeira mentira que nós vemos aqui na Bíblia relatada é quando ele fala para Eva, lá em Gênesis capítulo 3, que ele diz para ela, você não pode comer das... Olha como ele começa, ele não vai direto na mentira, ele vai seduzindo e atraindo a atenção de Eva. Vocês não podem comer das árvores, foi isso que Deus falou? Não,
das árvores nós podemos, só daquela lá que está no meio do jardim que não podemos. Porque no dia que a gente comer, a gente morre. Ah, morre não. Certamente não morrereis. Ele foi enfático. E quando a pessoa ela é enfática, quando a pessoa ela é determinada naquilo que ela diz, quando ela fala com confiança, as pessoas tendem a crer. Quanto mais ousado você for para mentir, mais facilmente as pessoas creem. Tem gente que não dá para mentir, porque quando ela começa a falar, você já percebe que ela está duvidosa, que ela está insegura para falar alguma coisa. Mas tem gente que parece que é filho do bichinho, que mente com uma cara de pau, com uma naturalidade, né? E convence pela convicção com que ele mente. E foi assim que o diabo fez com ela. Eva está viva? Não. Ela tinha lá no Éden a árvore da vida, da qual ela podia comer, se alimentar, e ela não ia morrer. Deus só não explicou os detalhes para ela, mas falou: se você comer, você morre. Quando ela comeu, Deus falou: agora você sai do Éden, daqui a árvore da vida vocês não vão comer mais não. E aí ela perdeu, eles perderam a eternidade que eles tinham, o direito àquela árvore da vida que lhes concedia a eternidade. Então, quem mentiu? Foi Deus ou foi o diabo? Foi o diabo, né? Então veja bem, o que eu quero deixar alguns pontos para vocês, para a gente não cair nem nas fake news do inferno, que podem roubar a nossa salvação, e nem nas fake news que acontecem por aí, que nós estamos vendo todos os dias, que estão nos levando a enganos, a confusão, a conflitos, a assombro, medo. Às vezes vem uma notícia e todo mundo fica assombrado. Olha, vai haver um maremoto em tal lugar. Olha, vai haver a destruição de um shopping. Houve um tempo aí que foi a destruição do shopping. Toda hora, passava um ano, aí vinha de novo. Passava outro ano, vinha de novo. Quando chegou a vez, uma moça falou: pastor, hora que a gente está aqui trabalhando no shopping e está todo mundo aqui apavorado, porque diz que a missionária está mandando um áudio aí que teve uma rachadura na viga, que o shopping vai arrebentar, vai romper, e aquele desespero dentro do shopping. E eles lá falaram: não, mas não mandaram averiguar, porque o shopping tem os seus organizadores, tem aqueles que dirigem ali o lugar, é só chamar o engenheiro, tem que mandar averiguar, ué. Se tem rachadura, é uma coisa visível. E aí eles foram, e realmente aconteceu, eles fizeram essa verificação, porque eles tinham visto lá, aí para completar, olha que o bichinho faz o negócio e arruma. Tinha surgido áudio lá entre eles e tinha uma viga lá que estava escorada. Aí pronto, todo mundo apavorado. Não, eles colocaram uma escora lá e tudo. E aí a direção do shopping veio e falou: não, nós estamos fazendo a reforma, vai acontecer isso, então por isso essa viga está aí. E aí houve uma explicação, né? E eu já tinha falado com ela: nós temos que tomar cuidado. Não pode ficar dando ouvido qualquer profecia que está rodando por aí, que você não sabe nem de onde saiu. Não sabe se foi uma pessoa que profetizou para um determinado lugar e a notícia continua falando, porque não tem nome, não tem data, não tem lugar específico. Então ninguém sabe. Ela começa a rodar aqui e daqui a 10 anos ela pode aparecer de novo. Então tem que tomar cuidado com isso. Averiguação. Então, então a serpente, aí a Eva fala para o 3,13, quando o Senhor vai lá conversar com Eva acerca daquilo que ela fez, ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Ela tinha recebido uma ordem de Deus e ela recebeu uma falsa notícia, uma notícia mentirosa da serpente. E quem foi que ela deu crédito? A quem ela deu crédito? Ela deu crédito à serpente porque ela não averigou. Se Deus me deu uma ordem e agora ela está dizendo certamente eu não vou morrer, peraí. Quem me criou foi Deus, quem me deu tudo isso aqui foi Deus, quem cuida desse lugar é o Senhor. Nós temos a liberdade para falar com Ele. Eu vou conversar com Deus. Eu vou descobrir se essas coisas são realmente assim. Por que a serpente está me dizendo que eu não vou morrer e o Senhor está dizendo que eu vou morrer? O que é isso? Não, ela deu preferência a acreditar, sem averiguar a questão, entender como era a situação, ela foi dar crédito ao diabo. É o que a gente vê, as pessoas não checarem as notícias,
não conferirem aquilo que chega como notícia para você. Você quer ver uma coisa? Aí em São João ainda, no capítulo 5, volta só um pouquinho, versículo 39. Jesus está falando o seguinte, para os judeus que estavam questionando acerca da sua autoridade messiânica, dele ter ser ou não o Messias, verso 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, vocês não estão crendo em mim, mas vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que a vida eterna está nelas, e são elas que de mim dão testemunho. Então vocês estão com a fonte correta na mão, só que vocês não estão crendo, porque elas estão testificando de mim. É quando você quer acreditar na mentira. A notícia, a vida do Filho do Homem já estava notificada nas Escrituras. E eles examinavam as Escrituras, o lugar correto. E Jesus falou: lá está testificando de mim. Mas nem ainda assim eles criam. Eles preferiam acreditar naqueles que estavam dizendo que Jesus era um embusteiro, que Jesus era um charlatão, que Jesus ele era um falso profeta, que ele era até filho do diabo chamaram ele, Beelzebu. Então, eu preciso averiguar a fonte, mas eu prefiro averiguar com sinceridade no meu coração. Eu quero saber de verdade o que está acontecendo. Me interessa saber o que está acontecendo. Ainda, um pouquinho para frente, Atos. Aí ele fala que era filho de Beelzebu. Eu não vou lembrar agora. 17:11. Você achar aí, para que mostra. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia das Escrituras se estas coisas eram assim. Os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, uma outra cidade. E quando chegou lá, eles foram à sinagoga dos judeus, e os judeus cristãos e os judeus de Bereia, cristãos ainda não, os judeus de Bereia, quando ouviram Paulo e Silas ensinando na sinagoga, eles pegaram as Escrituras e começaram a examinar se aquilo que eles falavam tinha fundamento nas Escrituras. Eu preciso saber, eu preciso examinar o que está. Tem fundamento isso que eu estou ouvindo? Isso faz sentido? Porque algumas notícias, elas são enganosas e elas realmente elas nos confundem. Mas tem outras que são tão absurdas que você fica: como é que você pode acreditar numa notícia dessa? E as pessoas acreditam. Às vezes a coisa é tão absurda que você fala: não faz sentido isso. Uma coisa que a gente vê muito no meio evangélico é a notícia da volta de Jesus. Grandes homens e mulheres de Deus já profetizaram a vinda de Jesus. E o tempo já passou e essas profecias não se cumpriram. Então eu já ouvi várias vezes, nesses 35 anos que eu estou servindo ao Senhor, eu já perdi a conta. 34, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi profecias: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. Só no tempo que eu estou viva, profecias para a minha época agora, fora aquelas que a gente já leu, que a gente já escutou falar, são falsas notícias. Deus falou que o mundo vai acabar? Foi Deus que revelou para eles? Claro que não. Se tivesse revelado, tinha acontecido. É simples assim. Então essa também é uma das formas que a gente vai percebendo que a notícia foi falsa. Mas o importante é eu descobrir antes. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Não é. Deus não está querendo que eu fique investigando e descubra a hora, não. Deus está querendo que eu viva na presença dele e esteja pronta para a hora que for. Ele disse: se o pai de família soubesse a que horas da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então ele fala: o Filho do Homem ele vai vir assim, como um ladrão de noite. Ninguém vai saber. Você só tem que estar preparado.
As pessoas não dormem com as casas, pelo menos nas grandes cidades, as pessoas não dormem com as portas abertas. Elas fecham a porta, ela fecha o portão, ela põe cadeado, ela põe cerca elétrica, ela põe câmera, põe cachorro, para se prevenir, porque ela sabe que o ladrão pode vir. Então nós temos que estar preparados, não é ficar tentando descobrir o dia que vai ser, porque isso tem levado muitos ao engano, ao erro. Então eu tenho que vigiar, a estar atenta na verdade, para não incorrer no erro, para não me deixar enganar. Então uma das coisas importantes para que você não caia em nenhum tipo de fake news é você averiguar a verdade. Eu cheguei a cair em algumas logo no começo, eu divulgar alguma coisa, me falaram que não era, eu fui lá, retirei a publicação, e hoje quando eu vejo alguma notícia assim meio diferente, eu vou lá, eu Google lá e começo a pesquisar para verificar se aquela notícia está correta ou não. A segunda coisa, ela fala assim, olha, a serpente me enganou. Uma coisa importante, na hora de você descobrir se a notícia é falsa ou não, é a credibilidade de quem fala. Você tem que verificar a fonte que está falando para você. No caso hoje tem alguns sites que você já sabe que eles são especialistas em mentiras, em criar notícias falsas para se promover, para ficar lá no Ibope. Eva fala, a serpente me enganou. Quando Deus pergunta para ela falar, a serpente me enganou. Ela quis, ela se deixou levar. Porque a serpente, qual era entre Deus e a serpente? A quem ela devia crer? Era no Senhor. E ela preferiu crer. Então eu tenho que verificar a credibilidade de quem divulga a notícia. Eu não posso acreditar no diabo. Eva talvez não tivesse entendimento ainda na época disso, mas nós temos hoje conhecimento que o diabo é o pai da mentira. Então eu não posso crer naquilo que o diabo fala. E uma das coisas que o diabo fala muito hoje para as pessoas, a irmã estava falando sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade aqui. Veja bem, uma das coisas que o diabo lança como mentira hoje: Deus não te ama, Deus não está escutando a tua oração, Deus não te responde, Deus não te abençoa. São mentiras que o diabo está plantando no coração das pessoas. E essa palavra às vezes vem de alguém, às vezes vem de um trauma que a pessoa teve lá atrás, e lá na frente, durante um momento de tribulação, aquilo começa, volta com mais intensidade, mas em outras horas simplesmente aquela palavra vem no teu coração: Deus não me ama. Da onde saiu essa palavra? Da onde saiu esse pensamento? Foi do seu coração? Não! O diabo lançou na tua mente, chama-se dardo inflamado do maligno. E eu não posso crer naquilo que o maligno fala, porque Jesus falou que ele é o pai da mentira. Então a notícia que ele nos traz não tem credibilidade, porque a origem é a mentira. Quem produz essas palavras de derrota na tua vida é o diabo, que é o pai da mentira. Então, se eu não posso confiar numa fonte que não tem credibilidade, e o diabo não tem nenhuma credibilidade. Quando você, e também diz a palavra que ele é o acusador, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então eu não vou acreditar naquele que tem como objetivo acusar. Até porque a palavra diz lá em Filipenses que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Quando uma das acusações que o diabo faz é acerca do teu passado, das coisas que você fez. E a Bíblia diz que a gente tem que esquecer das coisas que para trás ficam. Lá em Miqueias diz que o Senhor lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Então todo aquele jugo, toda aquela acusação, eu tenho que largar lá atrás. Já foi para trás, Jesus já sepultou, não sou eu que vou desenterrar. Jesus mandou deixar para trás e olhar para as coisas que para trás, para frente, que estão lá na frente. Prossigo para o prêmio da soberana vocação. Eu tenho um alvo. Eu vou esquecer o que está lá atrás e vou seguir o que está lá na frente, porque é isso que o Senhor me ensinou.
Ao invés de crer no diabo, eu vou crer naquilo que o Senhor está falando comigo. E aí eu não vou me deixar enganar pelo adversário. Uma outra coisa, acreditar naquilo que te convém. Tem gente que se deixa levar por falsa notícia porque acredita naquilo que convém. Você quer ver uma coisa bem fácil de você entender? Nós estamos vivendo um cenário político controverso. Nós temos um grupo de esquerda e um grupo de direita mais patente do que normalmente acontece no nosso país. Porque nós temos um governo de extrema direita. Sempre nós tínhamos, era um de esquerda meio já por centro, mas agora, né, durante anos foi o PSDB, que é uma esquerda meio para a direita, meio centro. E agora nós temos um governo de extrema direita que assumiu após 12 anos de um governo de esquerda. Então, houve todo um choque de ideias e uma série de coisas. Não vou entrar no mérito de quem está certo e de quem está errado. Eu espero que você entenda o seguinte: quem é de esquerda acredita na grande maioria das falsas notícias que são divulgadas contra a direita. E quem é de direita acredita com facilidade naquelas notícias que denigrem a imagem da esquerda. E fica um bombardeio de fake news que você abre. É fácil, é só você perceber, ver a página de uma pessoa. Dificilmente você vai ver, eu não me lembro de ter visto ainda, alguém que publica uma fake news contra sua própria posição política. Se ela vê a notícia lá, ela vai até averiguar, ela vai até pesquisar, mas se é contra o outro, ela publica, compartilha, né, sem averiguar, sem questionar, porque é interessante para ela. Então as pessoas se deixam levar pela mentira que lhes interessa. Então eu quero denegrir fulano, eu não quero nem saber se aquela história é verdadeira ou falsa. Eu vou lá e vou divulgar. Alguém me falou, ainda diz assim, eu estou só repassando. Não tenho culpa, não fui eu que inventei a mentira. Eu estou só repassando. Então você é tão culpado quanto quem inventou. Porque uma pessoa inventou a mentira. Se ninguém divulgar aquela mentira, o estrago não será feito. Alguém inventou uma mentira, você vai lá e fala, larga de ser mentiroso. Aí o outro escuta, larga de ser mentiroso. O outro escuta, larga de ser mentiroso. É mais fácil a pessoa parar de mentir do que continuar divulgando, porque ela percebe que já não tem credibilidade, que ninguém acredita nela. Agora, quando você divulga, você está aproveitando. Você é covarde. Você não tem estrutura para fazer uma acusação. Então você pega que alguém já fez, porque você divulga a má notícia e você ainda joga a culpa no outro. É covarde, é pior ainda. Além de mentiroso, porque você sabe que é mentira, ainda está aproveitando da mentira de uma outra pessoa, porque depois você tem em quem jogar a culpa. Eva jogou a culpa na serpente, o homem jogou a culpa em Eva. E aí? Você acha que Deus tem algum por inocente? Deus castigou cada um. Cada um recebeu o seu castigo. A Eva recebeu, Adão recebeu, a serpente recebeu, até a terra recebeu. Quando acontece isso, quando as divulgações de más notícias se espalham rapidamente, todos são prejudicados. A terra foi prejudicada, a serpente foi prejudicada, o homem foi prejudicado e a mulher foi prejudicada. Não ficou só com a serpente, não ficou só com Eva que se deixou seduzir, porque Eva quis. A Bíblia diz que Eva, quando a serpente falou, ela olhou para a fruta. E ela percebeu que aquela fruta era agradável para se comer. Era bonita, era agradável para se comer. Opa, eu quero. Então eu não vou investigar porque eu me senti agora tentada. Eu agora senti vontade, eu senti desejo de comer. Então eu não vou investigar a fonte, porque aí depois eu jogo a culpa na serpente. Só que ela não imaginou que ela, além de perder a salvação, ainda passou a ter dores, ainda passou a ter um monte de sofrimentos aqui na terra. Toda aquela terra maravilhosa do Éden, que produzia maravilhas, que não tinha espinho, que não tinha cardos, que não tinha nada ruim, agora ela passa a morar numa terra que tem tudo isso.
Então, quando nós agimos imprudentemente, quando nós não averiguamos as coisas, quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, então nós sofremos uma série de consequências. A palavra diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo carnal. Então, presta atenção. Toma cuidado para que você possa ter entendimento e não se deixar levar pelas mentiras do inferno. Porque não pense você que isso aí é só coisa natural, não. Tudo isso que está acontecendo aí, não pense que é coisa natural, não, porque o mundo espiritual simplesmente você não pode ver. Porque as batalhas travadas no mundo espiritual são terríveis. Lembra de Daniel? O livro de Daniel? Quando Daniel está lá orando, né, querendo saber as coisas que vão acontecer, o anjo vem com a resposta logo no primeiro dia, e ele é impedido pelo príncipe da Pérsia, um principado espiritual que interveio para que Daniel não recebesse a revelação. E aí Miguel, o príncipe de Deus, vem e batalha contra o outro, que o anjo não conseguia passar, não. Tinha um principado ali que impediu o anjo do Senhor de chegar. E aí Daniel continua orando. E enquanto Daniel continua orando, Deus manda Miguel para ir lá e batalhar contra o príncipe da Pérsia e deixar o anjo passar. Então há uma guerra no mundo espiritual que você não enxerga, nós não enxergamos, mas que está acontecendo. E quanto mais a gente se deixa levar pela mentira, a gente dissemina em verdade, a gente dissemina mentira, a gente traz um transtorno para a nossa nação, e todos somos prejudicados. Todos somos prejudicados, a gente não está atentando para isso. O nosso país está virando o quê? Dois grupos, um brigando contra o outro. É dentro de casa, é na família. As pessoas pararam de falar umas com as outras, bloquearam as outras na rede social. Por quê? Por causa de política. Eles estão lá em cima ganhando o dinheiro deles, a aposentadoria deles, vivendo o luxo deles, e o povo aqui embaixo brigando e parando de se falar por causa de mentira do inferno. Olha quanto transtorno, olha quanto problema. E as pessoas não vigiam. Então as pessoas estão acreditando naquilo que lhes convém, né? Abre aí, segundo livro de Samuel, capítulo 15. Um homem, ele fez uma rebelião contra o seu pai, contra o rei de Israel. E a rebelião dele começou com mentiras. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda no caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E Absalão, ele foi crescendo. As pessoas chegavam à entrada da cidade, eles iam falar com o rei. E o rei Davi foi um excelente rei, um homem de Deus. Ele tinha capacidade para julgar retamente, porque a Bíblia diz que Deus fala que ele tinha o coração segundo o coração de Deus.
Aí quando o povo está indo para a cidade, aí Absalão já pega o povo do caminho. Não tem ninguém que te ouça lá não. Ah, se eu fosse rei, todo mundo sabia que ele era filho do rei, se curvava diante dele. Se eu fosse rei, eu faria justiça porque a tua causa é justa. E aí o povo começou a bandear para o lado de Absalão. Ah, não tem ninguém lá, ele é o filho do rei, está dizendo que não tem ninguém lá para me atender, então eu nem vou perder meu tempo indo na cidade. E aí começaram a passar para o lado de Absalão. Quando ele viu que muitos já estavam do lado dele, ele torna um rei, ele usurpa o reino do pai dele. E é para a destruição daquele povo. Muitos morreram. Então assim o diabo tem feito, ele está roubando o coração das pessoas com mentiras, com enganos. E as pessoas se deixam levar, porque parece que está tudo bem, ela não averigou, não viu a credibilidade de quem falou e achou interessante aquele assunto. Aquilo foi agradável aos seus olhos. Então eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo para não me deixar enganar pelo diabo. Se tem dúvidas acerca de algum assunto e alguém lhe mostra uma verdade da qual você queira acreditar, é fácil. Foi o que eu falei da questão política. As pessoas querem. Quem é do lado da direita quer acreditar nas mentiras contra o partido oposto e vice-versa. Aí as pessoas divulgam. E aí você encontra cada aberração, cada coisa que não faz o menor sentido. Você vai falar, como isso? De cara você, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem, uma fake news, né, no grupo, e estava lá o que foi preso fulano com a camisa lá no cenário do outro lá, e ele era fulano de tal, um rapaz novo. Só que essa pessoa falada, ela morreu em 2014, parece, e tinha 74 anos. Então a pessoa vê, olha a apreensão disso, a apreensão de... Aí a pessoa vai e republica sem averiguar, sem questionar, porque está falando de um líder que você não quer, que você não gosta, está falando mal daquele líder, então você já republica, porque você já acha que está... Mas peraí, que fonte foi essa que você viu? Ou em que jornal que saiu? Porque uma notícia grande, ela sai dos grandes jornais. Né? Ou pelo menos tem algum jornal que tenha credibilidade. E aí você tem que investigar a fonte, para você saber se não é uma notícia falsa e você não esteja por aí ajudando o diabo a disseminar mentiras e a criar contendas. Porque veja bem, se você gosta de um determinado partido e alguém publica alguma notícia falsa acerca daquele seu partido, você vai ficar com raiva de quem? Da pessoa que está publicando. Ela nem sabe de onde saiu a notícia, mas ela ficou chateada com aquela pessoa que está publicando, que está falando mentira acerca daquilo que ela crê. Pode ser igreja, pode ser partido, pode ser o que for. Você vai ficar aborrecido. Um jogo de futebol, um atleta que você gosta, um cantor que você gosta, alguém disseminou mentira, você vai ficar bravo, poxa, fulano está falando, não é nada disso. E aí você fica com raiva da pessoa e olha como as contendas acontecem. Quando se dá crédito ao diabo, tudo de ruim acontece. Lá em Números 25:2, não precisa ler não, vou explicar que é mais fácil. Tem aquela história de Balaão, né? Eles estavam, o povo de Israel estava indo para tomar posse da terra, e aí o rei de Moabe, Balaque, ele quer impedir a entrada do povo, ele quer que o povo não passe por ali, ele tem medo que o povo tome as suas terras, e ele aluga Balaão, Deus usa Balaão, não permite que ele amaldiçoe, e aí ele fala, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa, mas Balaque continua prometendo muita coisa para ele, e aí ele começa a explicar para Balaque como ele pode fazer, para que o povo peque, e aí Balaque vai lá, pega as mulheres, as moças novas, bonitas, e começam a seduzir os israelitas. E os israelitas vão se deixando seduzir, vão se deixando levar por aquela, e começam a achar que não tem nada a ver, que está tudo bem. E eles começam a se unir com aquelas mulheres, passam tempo, aquelas mulheres levam esses homens a sacrificar aos seus deuses.
E aí aquilo é errado diante do Senhor. Deus manda o povo se levantar, matar aqueles que pecaram. 25 mil. Oi? Uns 24 mil. 24 mil pessoas morrem aproximadamente. Por quê? Porque alguém chegou lá, não tem nada a ver. São mulheres bonitas, vamos casar, a gente quer casar. A gente quer casar com mulher bonita. Elas estão aqui cheias de sensualidade, cheias de graça. E elas se infiltraram. A mentira faz isso também. Ela se infiltra. Aquilo era uma mentira. Aquelas mulheres não estavam ali para casar. Aquelas mulheres estavam ali para destruir o povo de Israel. Então elas chegaram como sendo moças perfeitas, maravilhosas, sedutoras. E elas estavam ali com um objetivo: enganar. O princípio da mentira é esse, o engano. E por causa disso, milhares de judeus morreram. E tem muita gente morrendo por causa das mentiras. Fake news mata também. Mata no reino espiritual. Quando o diabo lança mentiras, ou quando alguém denigra a imagem de uma outra pessoa. Mata também na vida real. Quantas pessoas aí já foram mortas porque foi disseminada uma mentira acerca delas? Alguém falou, essa mulher aqui, só coloca por algum desafeto, publica lá alguma notícia ruim na internet, a pessoa não pesquisa se é verdade, encontra a pessoa na rua e mata. Junta um monte de gente, lixa a pessoa. Já aconteceram vários casos, não foi um nem dois. Então fake news, ela mata espiritualmente, ela mata socialmente, ela mata literalmente. Nós precisamos tomar cuidado com toda mentira, com todo engano. Nós não estamos aqui para nos deixar levar. Vamos voltar aí ao versículo inicial que nós lemos. São João, capítulo 8. Versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos traz a libertação. Enquanto você não conhecer a verdade, você vai se deixar enganar. Agora, a verdade primeira que você precisa conhecer é Jesus. Ele vai te abrir os olhos, vai te dar entendimento para você não se deixar enganar. Você precisa conhecer Jesus. E no tocante às coisas naturais, precisa conhecer a realidade dos fatos. Não divulgue notícia que você não conhece. Se você não sabe a origem, se você não conhece os fatos, não saia divulgando porque você ouviu em um veículo de comunicação. Pesquise, verifique, porque mesmo os grandes veículos de comunicação muitas vezes produzem fake news. Depois tem que se retratar. Mas muitas vezes eles produzem a mentira, aquele você ouviu, peraí, eu ouvi, mas eu ouvi no tal jornal, é um jornal grande, é uma emissora grande, espera, confere. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha enviado uma mensagem para mim, eu falei, mas isso é fake, isso não é verdade. De cara eu entendi com o assunto, né? Não, mas foi fulana que me enviou isso. Foi uma pessoa de credibilidade, mas ela repassou, minha querida. Ela fez como você. Eu poderia passar para outra pessoa e dizer, não, mas foi fulano de tal, uma pessoa de credibilidade, mas ela estava repassando para mim também. Então as pessoas repassam, vão repassar. Você pergunta, qual é a origem da notícia? Aonde você viu isso? Você conhece essa pessoa? Uma vez, só para você ter uma noção, eu vi uma pessoa publicando uma notícia de desaparecimento. E aí sempre quando eu vejo notícia de desaparecimento, eu clico na publicação original e vou ver onde foi publicada. E aí eu descobri que uma criança estava lá, uma criança desaparecida. Não era. O homem estava perturbado, brigando com a mulher, querendo matar a mulher, e a mulher teve que sair com a criança. E aí ele pegou a foto dele com a criança e postou nas redes sociais. Minha filha está desaparecida. Para que as pessoas dessem notícia onde estava a criança e a mãe. E as pessoas publicando a milhão. Ajudando uma pessoa que queria matar a outra. Porque não param para ver a origem da notícia. Ainda que seja a foto de alguém desaparecido, vai lá, verifica.
Eu gosto de verificar, até porque uma grande maioria das vezes aquela foto já está passada, a pessoa já apareceu, morta ou viva, mas a foto continua, porque as pessoas não tinham a notícia. E eu fui verificar por isso, porque essa criança não tinha aparecido. Aí eu descobri, quando eu entrei na página, aí um monte de gente xingando ele, você quer matar, né? Que ele queria matar a esposa e tal. E aí eu fui pesquisar e fui ver, o homem queria matar a esposa. Então ele precisava saber onde a criança estava, porque ele encontraria a mãe. E as pessoas estavam republicando. Tinha um monte de compartilhamentos, porque as pessoas não investigam, não analisam, elas querem acreditar em tudo, querem dar uma de bonzinho para ajudar todo mundo, e não tem tempo de investigar, porque tudo repassa, tudo repassa. Às vezes eu vejo a pessoa repassar. Eu estava postando com minha filha, eu falei, poxa, eu não acredito que essa pessoa conseguiu ler tudo isso antes de repassar, porque ela compartilhou numa manhã tanta coisa. Eu falei, não tem como ela ter investigado tudo isso. Porque tem de fake news aí no meio, de notícia falsa, de notícia sem sentido, a pessoa sai publicando. Então vamos parar com isso, vamos vigiar, vamos ser responsáveis por aquilo que nós falamos ou por aquilo que nós reproduzimos, repassando de alguém, para que nós não sejamos usados pelo inferno. O que traz para você a libertação de tudo isso é o conhecimento da verdade. Conheça a verdade da palavra para não ser enganado pelo diabo. Conheça a verdade dos fatos para não ser enganado pelas pessoas. Conheça a verdade. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E nós precisamos ser livres desse espírito de mentira que está entrando também dentro das igrejas. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Porque a nossa vida é preciosa para Deus. E nós somos, sabe o quê? Divulgadores de boas novas. Amém. Nós somos evangelistas. Nós estamos aqui para divulgar boas novas, divulgar o reino e não mentiras. Então que o Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que nós falamos. Amém? Graças